a guerra da besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra. Eles estão fazendo uma guerra contra a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas é também uma guerra contra os mandamentos da lei de Deus, os primeiros mandamentos da lei de Deus. Então vejam bem, quando o dragão pede adoração, ele está fazendo uma contrafação do primeiro mandamento, que diz: não terás outros deuses diante de mim. Quando a besta levanta uma imagem, é uma aberta transgressão do segundo mandamento da lei, que diz para não adorar imagem de escultura. E quando o dragão e a besta abrem sua boca em blasfêmia, é um ataque frontal contra o terceiro mandamento da lei de Deus. E quando a besta manda colocar uma marca na fronte ou na mão daqueles que vão adorá-los, essa é uma guerra aberta contra o quarto mandamento da lei de Deus. Por que contra o quarto mandamento da lei de Deus? Porque é ali no quarto mandamento que nós temos uma menção clara e aberta a respeito do selo de Deus. E eu mostrei para vocês o seguinte, que os tabletes que continham os antigos pactos, eles eram lacrados com selos, estampados sobre eles. Ok? Tais selos eram um sinal de propriedade e de autoridade. Uma vez que o decálogo segue a forma desses antigos tabletes de concerto, eles também têm um selo de propriedade e autoridade estampado sobre ele, e esse selo está no mandamento do sábado. Deixa eu fazer uma explicação rápida aqui para vocês. Houve um erudito do Antigo Testamento, se não me falha a memória, o nome dele é George Mendenhall. E ele, quando estuda o livro de Deuteronômio, ele fez uma descoberta bem interessante. E a descoberta foi a seguinte: a estrutura do livro de Deuteronômio, a estrutura dos 10 mandamentos, a maneira como Deus se manifesta para o povo de Israel, segue o mesmo padrão dos concertos que eram feitos pelos reis hititas ou heteus. Quem eram os hititas? Era um povo bem mais primitivo, primitivo no sentido de tempo, mas eles eram muito desenvolvidos para a época. Eles moravam aqui no norte de Israel, aqui na região de onde hoje é a Síria, aquela região por ali. Aí o que acontece? As descobertas arqueológicas mostraram que os concertos entre os reis, ou as alianças reais, elas tinham um padrão. Tinham um padrão, ok? Prestem muita atenção nisso. Qual era o padrão? O padrão era mais ou menos assim. Suponhamos que eu sou um poderoso rei. Aí eu faço uma aliança aqui com um de vocês. Vamos supor que eu faço uma aliança aqui com o rei... Como é teu nome? Marcos? Plácido. Rei Plácido. Rei Samuel faz uma aliança com o rei Plácido. Aí eu sou mais poderoso do que ele. Tenho uma arma de guerra forte, muito boa, muito poderosa. Eu tenho vários reinos que estão aliados comigo. Então, eu sou muito mais poderoso do que você. Aí você está sendo ameaçado por um outro reino, de ser invadido. Aí tu vem e me procura e diz assim: quero fazer aliança contigo. Eu disse: tá bom, vamos fazer aliança. Aí o que acontecia? A gente estabelecia umas regras. Eu vou ser o suzerano e ele será um rei vassalo. Ou seja, eu sou mais poderoso, ele é menos poderoso. E o que vamos fazer então? Vamos estabelecer algumas regras. Quais são as regras? Nós vamos estabelecer as estipulações do concerto. Se você me trair, se você conspirar contra mim, se você fizer isso, aquilo, outro, se você fizer uma nova coligação contra mim, então você vai ser punido. Essas eram estipulações. Só que antes, o concerto começava assim: eu sou o rei fulano de tal dos Anzóis. Ok? E aí vinham as estipulações. No meio das estipulações, vinham as prescrições para que esse concerto fosse lido de tempos em tempos para ser relembrado. Eu tinha que ter uma cópia do concerto e você tinha que ter outra cópia do concerto. E vinham os castigos também, as maldições.
Se você pisar na bola, virá esse e esse castigo. Ok? Então observa que na Bíblia, toda vez que um concerto era feito, tinha sacrifício de animal, sim ou não? E o que isso significava? Morte para quem transgredisse o concerto. Só que esses concertos, eles tinham uma coisa importante. A descrição do rei que está dando o concerto. A descrição. Nessa descrição vinha falando quem era ele, qual era a jurisdição dele, entendeu? Qual era a área da sua atuação, quais eram suas obras. Quando nós olhamos para a lei de Deus, para os 10 mandamentos, você vai encontrar exatamente esse formato do concerto no 4º mandamento. Que diz o 4º mandamento? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então o que nós temos aí? As características de Deus. Ele é criador. A área do reino dele: os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Ok? Ele é criador. Principal atribuição. A área de jurisdição: universo. Quem é ele? O Senhor. O Senhor. Está claro? Então, essa declaração aí segue exatamente o modelo dos concertos hititas. Ok, gente? Agora, presta atenção num detalhe lá no Apocalipse. De igual forma, o conceito de selo é importante também em Apocalipse. Os 144.000 são selados, tá certo? São selados. Que selo? Selo de propriedade de Deus. Selo de propriedade. Os 144.000 são selados, porque eles pertencem a Deus. Quem mais é selado ali nas suas frontes? Os 144.000 são selados. Aí estão as referências bíblicas. Mas a tríade iníqua, ou a contrafação da verdadeira trindade, eles também oferecem uma contrafação do quê? Do selo. Uma contrafação do selo de Deus. Então, vamos entender essa história de contrafação aqui de forma verdadeira, gente. Vejam bem, o diabo, ele quer ser criador. Ele não tem poder de ser criador. Deus é criador. Mas quando Deus faz uma coisa, o diabo faz uma contrafação, ou uma paródia, ou uma imitação. Entenderam? Uma imitação. Qual é a arma suprema de Satanás nesse jogo? O engano. O engano. Tá claro? Então vejam bem, nós temos no Apocalipse o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aí vem o dragão, a besta e o falso profeta, tentando contrafazer. E quando ele apresenta uma contrafação, ele quer substituir o verdadeiro pelo falso. Entenderam? Ele quer substituir. Vou dar um exemplo. O dragão quer ser adorado. Quem é o único que pode ser adorado? Deus, mas o dragão quer ser adorado. Ele quer ser adorado. Uma das razões pelas quais Deus, o Pai, é adorado, porque ele dá todo o seu poder, seu trono, sua autoridade para quem? Para o Filho. O que faz o dragão? Dá seu trono, seu poder e autoridade para quem? Para a besta do mar. Para a besta do mar. Que é o principal agente de Satanás na terra. Agora, olha uma curiosidade legal. Quem é a besta do mar? Uma contrafação de Jesus Cristo. Uma contrafação de Jesus. Sabe quanto tempo durou o ministério de Jesus na terra? 3 anos e meio. Ou 1.260 dias. A besta que sobe do mar tem um ministério de 42 meses, 1.260 dias ou 1.260 anos. O mesmo tempo de dias do ministério de quem? De Jesus. Jesus foi ferido, morto e ressuscitado. A besta do mar sofre uma ferida mortal. É praticamente assassinada, mas ela será ressuscitada. Olha a imitação.
Imitação falsa. Jesus recebeu poder, autoridade, jurisdição do Pai. A besta do mar recebe isso de Satanás, do dragão. Entenderam? Então, a besta do mar, gente, é um falso Cristo. É um falso Cristo. Agora, basta pensar no seguinte: quem é na terra que quer ser Jesus? Ou que pelo menos diz que é vigário de Jesus? Que é uma imitação de Jesus? Pronto. É a besta que sobe do mar. É a besta que sobe do mar. Aí vem a besta que sobe da terra, tentando ser uma imitação do Espírito Santo. Por quê? Porque a besta que sobe da terra faz até cair fogo do céu. Quem fez cair fogo do céu na terra? O Espírito Santo, por ocasião da organização da igreja, lá em Atos capítulo 2. Então, a contrafação do Espírito Santo é a besta que sobe da terra. Que na nossa compreensão é os Estados Unidos da América, que pelo menos no passado era uma nação tipicamente ou totalmente protestante. Então, esse poder aí tenta ser um tipo de Espírito Santo. E eu quero dizer uma coisa para vocês que eu aprendi com o doutor Wilson Andrew White. Um dos maiores elementos hoje de unidade de todas as igrejas evangélicas do ramo pentecostal é o carismatismo. O carismatismo entrou até no catolicismo. Sim ou não? Até no catolicismo. Impressionante isso. De vez em quando eu ligo a televisão e aí tem as missas carismáticas. Isso era impensável até alguns anos atrás. Então o que nós percebemos aí? Um elemento de unificação. Um elemento de unificação, praticamente, independente da placa das igrejas, unindo todo mundo. Quando nós lemos sobre a história do protestantismo, ou então a história do pentecostalismo no Brasil, que tem muito a ver com o início lá em Belém do Pará, em 1911, quem trouxe o carismatismo para as demais igrejas foram 2 jovens batistas, lá dos Estados Unidos, de uma igreja batista, e na Rua Azusa, lá em Los Angeles, começou um fenômeno muito interessante de carismatismo, de falar línguas, de recepção do Espírito Santo, etc. Aí vieram para o Brasil, e a partir daí foi criado no Brasil um grande movimento. Interessante que quando esses missionários vieram de lá para cá com essas ideias carismáticas, eles foram rejeitados pelas igrejas tradicionais, totalmente rejeitados. E hoje a gente percebe um fenômeno extraordinário a nível de mundo religioso. O carismatismo invadiu todas as igrejas e praticamente se tornou um elemento de unificação aí na maioria dos ramos evangélicos e até tradicionais. Então nós vemos aí uma contrafação, entendeu? Essa tríade iníqua oferece uma contrafação tanto da Trindade e agora faz uma contrafação dos mandamentos de Deus. Adoração ao dragão, blasfêmia, transgressão do 2º mandamento, não é? Aliás, do 3º mandamento, o 2º mandamento é a imagem, e agora vem a contrafação do selo. Então, basta pensar de forma lógica. Se nós temos na lei de Deus o seu selo que vem através da manifestação do 4º mandamento, onde há uma descrição do doador do concerto, que é Deus, Criador, jurisdição, céu e terra, aí estão as características principais do selo. E essa descrição do doador do concerto aparece no 4º mandamento. Quando a besta, o dragão e o falso profeta fazem uma contrafação da marca, ou então estão oferecendo uma outra marca ou um selo, gente, se eles estão trabalhando numa contrafação em todos os outros pontos, a marca é uma contrafação da verdadeira marca de Deus. Então, todos os 4 mandamentos da primeira tábua do Decálogo sofrem ataque por parte da tríade iníqua de Apocalipse 13, ok?
Todos sofrem um ataque. Mas vamos em frente. De igual forma, o conceito do selo é importante também em Apocalipse. Os 144 mil são selados e tal, eu já falei sobre isso aqui, eu só repeti o slide com uma nova cara, né? Então vamos lá. A primeira tábua da lei está no centro do conflito, irmãos. Entre o dragão e o remanescente. Está no centro. Quando você olha Apocalipse 13, é um ataque frontal contra Deus, a Trindade, e contra os primeiros 4 mandamentos da lei de Deus. Não tem para onde correr. Tá certo? Não tem para onde correr. Agora, vamos prestar atenção aqui nessa conclusão parcial. Essa série de conexões verbais e temáticas entre o conteúdo dessa parte do Apocalipse e passagens relacionadas aos 10 mandamentos indica que um importante paralelo estrutural dá-se em relação ao decálogo, especialmente no que tange a porção que diz respeito à relação entre o adorador e a divindade. Bom, deixa eu parar aqui um pouquinho para eu dar uma explicação que é importante. Eu vinha falando para vocês que para nós descobrirmos uma alusão a uma passagem do Antigo Testamento, nós precisamos ver os paralelos verbais, temáticos e estruturais, ok? E aí eu falei que Apocalipse 14, 7, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. A pergunta é, João está fazendo uma alusão a Êxodo 20, ao 4º mandamento, ou ao Salmo 146? Essa é a pergunta. Qual foi a pergunta que iniciou o nosso seminário? A pergunta inicial, para recapitular, é: o sábado é o centro do conflito? Tem alguma fundamentação, alguma lógica bíblica nós dizermos que o sábado é o centro do conflito no Apocalipse? Essa é a pergunta inicial. Segunda pergunta, que eu estou repetindo para poder isso ficar claro na mente de vocês. Quando Apocalipse 14, 7 fala sobre adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas, essa é uma alusão ao sábado do 4º mandamento de Êxodo 20, ou ele está fazendo uma alusão ao Salmo 146? Bom, para eu descobrir, eu preciso seguir aquele critério hermenêutico. Qual é o critério hermenêutico? Paralelismos verbais, temáticos e estruturais. Agora presta atenção. Olha para cá. Existe paralelismo verbal entre Apocalipse 14, 7 e Salmo 146? Existe. E Êxodo 20? Existem paralelismos verbais. São as mesmas palavras. Existem paralelismos temáticos entre Apocalipse 14, 6 e 7, Êxodo 20, Salmo 146? Existem? Existem paralelismos temáticos. Quais são os temas que estão sendo tratados em 14, 6 e 7? Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar, a criação. E o anjo tinha um evangelho eterno para pregar. Então nós temos o tema da salvação, o tema do juízo e o tema da criação. Temos isso em Êxodo 20? Temos. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Isso é salvação. Aí vem o tema do juízo. Não adorarás imagem de escultura, porque o seu Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos. Essa visitação é juízo. Ok? Tem o tema da criação? Tem. Lembra-te do dia de sábado, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra e tudo que neles há. Então nós temos em Êxodo os 3 temas.
Tem isso no Salmo 146? Tem. Os mesmos temas. Então, até aqui não dá para eu dizer que João está falando de Êxodo 20. Por quê? Porque ele está repetindo os mesmos temas em Salmo 146. Então, me resta apenas a última ferramenta hermenêutica, que são os paralelismos estruturais. Porque o paralelismo verbal tem igual. Paralelismo temático também tem igual. E o paralelismo estrutural? Bom, para eu descobrir o paralelismo estrutural, então eu tenho que ir na base aqui do que mais aparece no relato. E no relato do Apocalipse, eu vejo no capítulo 12, 17, que o dragão está guerreando contra quem? Os mandamentos. Os mandamentos. Aí, quando eu vou para o capítulo 13, eu vejo que os mandamentos que ele está atacando são quais? O primeiro, quando ele quer adoração. O segundo, quando levanta uma imagem. O terceiro, quando abre a boca em blasfêmia. E o quarto, quando estabelece uma marca. Então, qual é a estrutura do relato do Apocalipse 14, 6 e 7? Os mandamentos de Deus. Agora eu pergunto, eu tenho no Salmo 146 o Salmo estruturado nos 10 mandamentos? Não. Não. Então, a quem João está se referindo? A Êxodo 20. Por quê? Porque lá em Êxodo 20 eu tenho os 10 mandamentos. Tanto a primeira parte da lei quanto a segunda parte da lei. Entenderam? Tanto a primeira parte quanto a segunda. Só que é um detalhe no Apocalipse. O dragão está perseguindo o remanescente por causa dos mandamentos de Deus. Só que quando a gente vai no capítulo 13, a gente não vê todos os mandamentos sendo atacados. A gente vê o quê? A primeira parte da lei de Deus. E é na primeira parte da lei de Deus que nós temos um compromisso com a adoração a quem? Somente a Deus. Olha só, não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Por que não? Porque existe um único Deus. Não chame o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia de sábado. Por quê? Porque Deus é criador. Os 4 primeiros mandamentos da lei giram em torno exclusivamente de quem? De Deus, da nossa relação com Ele. Qual é a palavra-chave do conflito? Adoração. Adoração. Ok? Adoração. O dragão, a besta e o falso profeta estão combatendo para tirar Deus da jogada para que ele seja adorado. Agora um detalhe, gente. Para Satanás ser adorado, ele de fato tem que tirar a primeira parte da lei da jogada. Porque a primeira parte da lei de Deus é o maior impeditivo do diabo no contexto da adoração. Por isso que ele odeia a lei. Por isso que ele odeia a lei. Porque a lei é um empecilho para os planos dele. Tá bom? Então, vamos ler. Essa série de conexões verbais e temáticas entre o conteúdo dessas partes do Apocalipse e passagens relacionadas aos 10 mandamentos indica que o importante paralelo estrutural dá-se em relação ao decálogo, especialmente no que tange à porção que diz respeito à relação entre o adorador e a divindade. Essa evidência estrutural oferece um apoio incontestável à probabilidade de que o significativo paralelo verbal entre Apocalipse 14, 7 e Êxodo 20 tenha sido o quê? Intencional. Não há absolutamente nenhuma relação entre Apocalipse 14, 6 e 7 e Salmo 146 que se assemelhe a essa. Ok? Então aqui nós temos o tiro de misericórdia na explicação do seminário. Muito bem. A evidência cumulativa é tão forte que um intérprete bem pode afirmar que não há nenhuma alusão direta ao Antigo Testamento e Apocalipse,
que seja mais certa do que o que, irmãos? A alusão ao quarto mandamento em Apocalipse 14, 7. Ou seja, à luz do que eu apresentei para vocês, em termos de paralelismo verbal, temático e estrutural, nós temos uma alusão poderosíssima de João ao quarto mandamento. Se essa conclusão está certa, o sábado faz parte ou não do conflito descrito em Apocalipse 12 a 14. Faz ou não faz? Claro que faz. Totalmente. Claro que faz. Então, quando alguém disser assim para você, o sábado não está no Apocalipse, tá, agora você sabe como provar. Ok? Isso é hermenêutica. Isso é hermenêutica. Quando o autor de Apocalipse descreve, irmãos, o apelo final de Deus à raça humana no contexto do engodo do tempo do fim, ele o faz em termos de um chamado à adoração do Criador no contexto do quê? No contexto do quê? Do quarto mandamento. Deixa eu abrir aqui uma notinha de rodapé. Irmãos, Deus é soberano? Sim ou não? É ou não é? Tá. Vamos pensar um pouquinho comigo. Eu vou fazer um seminário daqui a pouco sobre dízimo. Dízimo e sábado. Vou dar um spoiler aqui rápido para vocês. Me responde uma coisa. Por que que Deus separou a porção molhada da parte seca? Na criação. Não responda ainda. Por que que ele separou a parte clara da escura? Por que que Deus separou os alimentos, os vegetais, uns para alimentos e outros não? Me responde mais uma pergunta aqui. Por que que Deus separou os animais que poderiam ser comidos dos outros? Ele separou ou não separou? Presta atenção nisso aqui. Tem uma galera por aí que bate demais nos adventistas, dizendo assim, os adventistas não comem isso, não comem aquilo, não comem porco, não comem... E não come mesmo. Não come peixe de couro, não come camarão, não come caranguejo. Não come, não vai comer, por uma única razão. Qual é? Me diga qual é a única razão pela qual você não come. Quando eu converso com pessoas que comem essas coisas, elas dizem para mim assim, cara, isso é uma delícia. Bom, eu não posso dizer que é uma delícia porque eu nunca comi camarão, nunca comi caranguejo, e umas pouquinhas vezes quando eu era criança eu comi torresmo, né? Aí os caras dizem assim para mim, rapaz, mas uma carne de porco bem preparada é um negócio fora do comum, é um tempero. Bom, eu não tenho experiência para dizer isso porque eu não fui comedor de carne de porco. Mas a galera que come diz que é um negócio extraordinário. Agora a pergunta é, qual é o elemento distintivo para você, adventista do sétimo dia, não comer carne de porco? Se ela é tão cheirosa e tão gostosa como dizem, por que que vocês não comem? Responde aí para mim. Eu vou dizer para vocês por que que eu não como. Posso falar? Posso? Porque Deus disse que não é para comer. É só por isso. É só por isso. Ele disse que não é para comer. Agora, vamos pensar aqui um pouquinho. Vamos pensar uma coisinha mais aqui. Quando Deus disse para Caim e para Abel, Deus disse assim, traga uma oferta para mim. Traga uma oferta. Aí a Bíblia diz lá em Hebreus que ele se agradou da oferta de quem? De Abel. E por que não da de Caim? Calma, não responda ainda. Bora pensar aqui, a gente está com uma fome danada agora. O que é mais bonito de ver e o que é mais cheiroso de ver? De sentir? Um carneiro morto com a língua de fora, todo sangrado,
Sangue tem um cheiro bom, gente? Horrível. Agora, cesto de frutos, não é? Frutas bonitas, deliciosas. Vocês já viram que eu estou com fome, né? Então, né? As frutas ali, lindas, lindas. O que era mais agradável? De ver e de sentir o cheiro? As frutas. A pergunta que eu faço é, de que ponto de vista era mais agradável? Do humano ou do divino? Irmãos, do ponto de vista divino, o mais agradável é aquilo que Deus pediu, não é aquilo que você quer dar. O maior problema da religião da atualidade, a religião humanística da atualidade, é nós querermos colocar o nosso desejo, o nosso querer, o nosso gosto no lugar daquilo que Deus pediu. Entenderam? Esse é o problema da religião de hoje. Eu acho que Deus não vai se incomodar. Claro que Ele vai se incomodar. Se está escrito, está escrito. Isso é inegociável. Então não adianta eu cair nesse romantismo de, Deus vai abrir uma concessão. Gente, já está revelado. Se já está revelado, não tem para onde correr. Então, Caim ficou chateadíssimo, porque Deus não aceitou o cesto de fruta dele. Ok? Ele aceitou o cordeiro de Abel. Por que ele aceitou? Porque foi aquilo que Deus pediu. Ponto final. E por que Deus pediu? Porque aquele sacrifício manifestava a fé no cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que viria no futuro. Quando a Ellen White comenta esse incidente, ela disse assim, aqui está uma representação de duas classes que existirão até o fim dos tempos. Quais são as duas classes? Os justificados pela fé e os justificados pelas obras. Os da fé são aqueles que seguem o programa de Deus. Os das obras são aqueles que querem colocar o seu programa em cima do programa de Deus. E eu quero falar a mesma coisa para vocês em relação ao sábado. Por que nós guardamos o sábado? Por que, gente? O dragão pede para ser adorado 7 vezes. Deus faz apenas um apelo. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Quando o autor de Apocalipse descreve o apelo final de Deus à raça humana, no contexto do engodo do tempo do fim, ele o faz em termos de um chamado a quê, gente? A adoração de quem? Do Criador, no contexto do quê? No contexto do quarto mandamento. Deixa eu dizer uma coisa para vocês sobre os adventistas. Você pode dizer o que você quiser dos adventistas. Eles querem apenas uma coisa: ser obedientes à palavra de Deus. Só isso. É só isso. Isso é coisa do Antigo Testamento. Isso já passou. Isso você não pode provar biblicamente. Você tem que fazer um malabarismo para chegar nesse ponto. Mas biblicamente não. Eu até escrevi um dia desses, num artigo que vai sair meu aí na revista Ministério, uma coisa: a hermenêutica da conveniência. Todo mundo que diz assim, o Antigo Testamento já passou, e esse negócio de sábado é do Antigo Testamento. Essa galera todinha que recebe dízimo nas igrejas, não tem um texto no Novo Testamento para fundamentar isso. Aí vai onde? No Velho Testamento. Tá, então na hora de pegar o dinheiro eu vou no Antigo Testamento. E na hora do sábado não. Hermenêutica seletiva. A hermenêutica da conveniência. E onde é que fica o princípio da tota escritura, tão advogado por aí? Não é a Bíblia inteira, e a Bíblia inteira
sola a Escritura e tota a Escritura, ou seja, de Gênesis a Apocalipse, na hora da conveniência é tota. Mas na hora de detonar a lei de Deus, aí o Antigo Testamento para lá e eu vou aqui só para o Novo Testamento. Entenderam? E o que eu digo para essa galera da hermenêutica seletiva é o seguinte: eu provo pelo Novo Testamento a existência dos 10 mandamentos lá. Mas você não vai achar um único texto que mande guardar o outro dia que não seja o sábado. Simples assim. Simples assim, ok? Vamos para frente então. Questão da relevância. Não obstante, ainda que biblicamente correto, faz qualquer sentido ver o sábado como uma espécie de questão definidora na crise final da história desse planeta? Por que Deus escolheria esse tipo de questão como centro focal da crise escatológica? Resposta. No centro da questão está o fato de que o sábado é uma forma de quê, gente? Ideal de testar se as pessoas são de fato o quê? Leais a Deus. O mandamento sabático é diferente dos outros. Por que é diferente? Porque todos os demais têm uma fundamentação racional motivada pelo interesse próprio. Afinal de contas, os princípios da segunda tábua do Decálogo, eles são mesmo a legítima base do governo de muitos países. Quais são os segundos mandamentos da lei de Deus? A segunda tábua: honra pai e mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Esses mandamentos aí, eles são extremamente importantes. No entanto, todos eles revertem num lucro pessoal para quem? Guarda. Por exemplo, se eu não mato, eu estou preservando a minha própria vida. Se eu não roubo, eu estou preservando a minha propriedade. Se eu não adultero, estou preservando a minha família. Se eu honro meu pai e minha mãe, minha família vai ter estabilidade. Isso é lucro, isso é estabilidade. Se eu não digo mau testemunho contra vocês, eu estou preservando relacionamentos. Se eu não cobiço, eu estou preservando a minha paz. Eu não sou escravo da cobiça. Agora, os 3 primeiros mandamentos da lei de Deus também têm um retorno muito positivo, mas o 4º mandamento é diferente. Por que é diferente? Porque ele é a única parte do decálogo que não é lógica. É o mandamento de adorar no sábado. Em vez de qualquer outro dia da semana, tal mandamento é tão destituído de lógica que as pessoas seculares o acham até difícil de considerar seriamente, pois não veem nenhum benefício ou interesse próprio em tal princípio. Não tem uma lógica racional. Afinal de contas, ninguém conseguiu até hoje demonstrar qualquer base científica ou racional para se considerar um dia mais especial para Deus do que os demais. O sol brilha igual, a chuva cai igual, tanto no sábado quanto no domingo ou qualquer um outro dia. Sim ou não? Sim. Igual. Hoje está fazendo tanto calor lá fora quanto fez ontem. E hoje é sábado. Mas qual é o distintivo? Qual é o distintivo? Conclusão, já estou terminando. Guardar o sábado requer que confiemos em Deus, mesmo quando os 5 sentidos nos informam que não há nenhuma razão lógica para fazer isso. O sábado representa escatologicamente aquilo que a árvore do conhecimento do bem e do mal representava no princípio. O que tinha de diferente naquela árvore? A ordem de Deus. Só isso. Não toque nessa. Não toque nessa. Quem mandou? Deus. E quem é Deus? Qual é a relevância dele? Ele é soberano, você o encara como criador, você o ama, você o respeita. Aqui está o diferencial. Aqui está o ponto de lealdade, a pedra de toque. O fruto da árvore era provavelmente tanto palatável quanto nutritivo. A única razão para não comê-lo era o fato de Deus ter proibido. Assim é com o sábado. A única razão de preferir o sábado ao domingo é porque Deus assim o ordenou. Não há nenhuma outra explicação. Agora, quando alguém chegar e disser assim, não, mas pode ser qualquer um dos 7,
Não. O que diz o mandamento? Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Agora uma perguntinha só para a gente não perder o foco. A lei salva? O sábado salva? Quem é que salva? Cristo, a graça de Jesus. Mas os mandamentos mostram de que lado nós estamos. De que lado nós estamos. Então, nós aceitamos o sábado respaldados unicamente pelo que, gente? Pela palavra de Deus, pois cremos que as Escrituras são um relato confiável da mente e da vontade de Deus. Amém? O sábado é, portanto, um bom teste de nossa fidelidade a Deus e a sua palavra. As Escrituras são um registro tão fiel das ações de Deus no passado, quanto das realidades futuras no tempo do fim. É porque cremos nas Escrituras que damos crédito àqueles eventos do tempo do fim, por elas descritos. Conclusão. Vou botar uma citaçãozinha aqui para apimentar o negócio, né? Vamos lá ler então, vamos juntos? Os que honram o sábado bíblico serão denunciados como inimigos da lei e da ordem, como que a derribar as restrições morais da sociedade, causando anarquia e corrupção e atraindo os juízos de Deus sobre a terra. Olha a acusação. Declarar-se-á que seus conscienciosos escrúpulos são o quê? Teimosia, obstinação e desdém à autoridade. Serão acusados de deslealdade para com o governo. Olha que coisa interessante, né? Que coisa interessante. Ministros que negam a obrigação da lei divina apresentarão do púlpito o dever de prestar obediência às autoridades civis, como ordenadas de quem? De Deus. Quando eu leio uma citação dessa, irmãos, eu lembro muito da pandemia e tudo que foi empurrado pelo governo aí pós-pandemia. Para mim isso foi um tremendo ensaio. Nós precisamos ser muito criteriosos com a nossa consciência. E assunto de consciência não é assunto de governo. Ok? Aí está um pilar da liberdade religiosa. Agora veja bem, nas assembleias legislativas e tribunais de justiça, os observadores dos mandamentos serão caluniados e condenados. Dar-se-á um falso colorido às suas palavras. A pior interpretação será dada aos seus intuitos. O grande conflito 592. Pensa na seriedade disso. Pensa na seriedade. Eu sei que quem vai ver esse seminário pela internet, se não for adventista do sétimo dia, vai dizer assim, esse pastor aí enlouqueceu. Ok. Suponhamos que eu estou enlouquecido. Eu não vou dizer nada. Eu só vou falar uma declaração aqui para vocês. Quem viver, verá. Quem viver, verá. Quem viver, verá. Os mesmos que nos criticam hoje, precisam ler o livro O Grande Conflito, e quem critica Ellen White como profetiza, se lesse O Grande Conflito em 1800 e alguma coisa, quando o livro foi escrito, e ela falando do poder que os Estados Unidos teria no mundo, comparando os Estados Unidos do dia dela com o que ela escreveu, eu diria assim, essa mulher está louca. Essa mulher está louca. Agora, queridos, para pensar um pouquinho. Me diga que nação no mundo teve uma projeção de poder tão absurdo como os Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial, em tão pouco tempo. Basta fazer um olhar geopolítico para você entender que é aquilo que foi escrito
não foi escrito à toa. Então pode descrer quem quiser. Eu creio. Eu creio. Creio e termino dizendo o seguinte. Quem viver, verá. Eu só sei de uma coisa. Eu quero estar do lado da verdade. E eu vou ler um texto bíblico para encerrar minhas palavras, para que já venha o próximo bloco aqui do Vijobes. Eu li esse texto ainda há pouco para os jovens e vou ler de novo, agora aqui para toda a congregação. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7 a 10, diz assim: com efeito, já opera o ministério da iniquidade, ou o mistério da iniquidade, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. O aparecimento do iníquo, lembrando que a palavra iniquidade significa aquele que é contrário à lei, ou aquele que se opõe à lei. O aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de quem? De Satanás. Com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. E com todo engano da injustiça aos que perecem. Por que perecem? Porque não acolheram o amor da verdade. Não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Agora, querido, você quer ser salvo? Acolha a verdade. O que é a verdade? Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. O Pai é a verdade. O Filho é o caminho, a verdade e a vida. O Espírito da verdade. Salmo 119, 142. A tua justiça é justiça eterna e a tua lei é a própria verdade. 1 Timóteo 3,15. Aprenda a se comportar na igreja de Deus, que é coluna e baluarte da verdade. Todos aqueles que não acolherem o amor da verdade, não é uma verdade seletiva, irmãos, é a verdade bíblica, não é a verdade da conveniência, é a verdade da palavra de Deus. Se você não se colocar do lado da verdade, você vai entrar no cano pela mentira e pelos enganos que são de quem? De Satanás. A iniquidade, a guerra contra a lei é obra de Satanás. Paulo está falando isso em Tessalonicenses e eu palestrei para vocês mostrando que essa guerra aberta de Satanás no Apocalipse, começando no capítulo 12 e 17, capítulo 13, todo é uma guerra contra a lei, contra Deus e sua lei, contra Deus e seu caráter. Eu quero terminar orando com os irmãos que querem mais uma vez reforçar o seu compromisso de se colocar ao lado da verdade. Quantos desejam? Fique em pé aí onde você está e vamos orar ao Senhor. Vamos orar. Pai que habita nos céus, muito obrigado pela verdade em Cristo. Muito obrigado pela verdade da Tua palavra. Muito obrigado pela Tua revelação verdadeira dos princípios eternos. Nos ajude a ser fiéis, obedientes, dedicados, comprometidos. E nos ajude, ó Deus, a entender que somente aqueles que forem obstinados em se colocar ao lado da verdade é que não serão enganados pelos erros satânicos. Firma-nos na verdade e coloca no nosso coração, Senhor, amor fervoroso pela verdade. Ajuda-nos a estar determinados de maneira total e obstinada ao Teu lado. E que jamais haja em nós, ó Deus, qualquer enamoramento, qualquer tergiversação da verdade, colocando-nos ao lado do erro e da mentira. Nos colocamos em Tuas mãos e renovamos o nosso compromisso com a Tua palavra, em nome de Jesus, e todos dizem amém, amém, amém. Deus abençoe rica e poderosamente cada um de vocês.